Senhor. O Senhor é o nosso convidado aqui nesse lugar. Pai, esses louvores que aqui foram cantados, Pai, a nossa oração, Pai, nós somos saciados pelo Senhor, Pai. Nós clamamos pelo Senhor, Pai. Não faz sentido, Pai, nós estarmos aqui, Pai, se não tiver a Tua presença, se não tiver a palavra do Senhor, se não tiver, Senhor, o Teu toque, a Tua glória, Pai, sendo derramada nesse lugar, Pai. Eu oro pela Tua igreja, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, do menor ao maior. O Senhor que sonda e conhece os corações, Pai. Eu oro, Pai, que seja um direcionar do Senhor, Pai, que venha a Tua palavra, Pai, e fale de maneira personificada, Pai, a cada coração. É o que eu oro, Pai, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas aqui. Vocês estão bem? Sim. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, amém? Amém. Você pode se assentar com muita alegria no seu coração. Eu gostaria de saber, nossa, não sei se é a glória de Deus ou é a fumaça aí que colocaram, olha só, parece que a nuvem está aqui dentro. Eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Por favor, levante a sua mão se você nos visita hoje pela primeira vez. Olha, tem lá. Você pode permanecer com a mão levantada, por favor. Seja muito bem-vindo. Por favor, você que nos visita, levante sua mão. Nós queremos entregar um Connect. A caneta é um presente da igreja. O Connect você pode preencher ao término do culto. Todos aqui são muito bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor. E eu, com alegria, gostaria também de cumprimentar hoje meus avós que estão aqui no culto. Que alegria recebê-los aqui. Eu desejo que o Senhor abençoe a vida de vocês abundantemente. Eu sei que se para eu estar aqui hoje, tem que ter uma geração, tem que ter uma história, né? E eu estou aqui hoje com o privilégio de ministrar a palavra com meus avós, meus tios, né? Minha família, meus pais aqui. Aliás, eu tenho tido esse privilégio, porque algumas semanas eu já tenho percebido que sempre quando eu prego aqui, tem algum familiar meu aqui no culto, assistindo a palavra de Deus. E eu creio que o Evangelho, ele começa na nossa casa. Perceba que Jesus, ele fala, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Para quem é para pregar o Evangelho? Para quem? Todo mundo, né? Começando em Jerusalém, depois em Samaria, até os confins da terra. O que isso significa? Jesus está falando, primeiro prega na tua cidade. Primeiro prega no teu bairro, primeiro na tua casa, depois você vai para Samaria, que é a região, depois até os confins da terra. Talvez você está aqui hoje, mas a tua família não crê da mesma forma que você. Talvez você tenha até problemas com isso em casa, mas eu quero declarar sobre a sua vida que através do teu testemunho, as pessoas da sua casa vão ser alcançadas. Porque não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como nós vamos ver aqui hoje, a palavra de Deus, ela permanece para todo o sempre. Então que o Senhor use a vida de cada um aqui de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês estão desejosos para a palavra do Senhor? Amém. Sim ou não? Sim. Amém? Eu sou muito apaixonado pela palavra de Deus. Então eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 15. Hoje nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 20. Você pode acompanhar comigo no telão, se você trouxe a sua Bíblia. Olha o que a palavra de Deus diz. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, eu já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar o seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías de vocês, dizendo:
Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e disseram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro, sempre Pedro, pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Para nós entendermos o que Jesus está querendo dizer nesse texto, é bom nós entendermos um pouco do contexto dessa situação. Jesus aqui talvez esteja no auge do seu ministério. No versículo, esse texto, aliás, ele está escrito também em Marcos capítulo 7. É os dois evangelhos que narram esse texto aqui que eu acabei de ler, Mateus e Marcos. Então Jesus, no versículo 14 de Mateus, operou o primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. Também no versículo 14, Jesus andou sobre as águas. No versículo 15, esse que nós lemos, um pouco mais para frente, houve a segunda multiplicação de pães e peixes. Entre esses capítulos, Jesus ele se deslocava, ia de uma região a outra, atravessava o mar. Tanto que ele andar sobre o mar foi porque ele mandou os discípulos, após a multiplicação dos peixes, a primeira, pães e peixes, ele encaminhou os discípulos ao outro lado do mar e ele ficou orando. Na madrugada Jesus foi sobre as águas, e aí tem aquela história que vocês conhecem. Então Jesus ele estava vivendo um momento muito dinâmico do seu ministério. Ele operava sinais, ele pregava, ele curava enfermos. Jesus estava se deslocando bastante. Nessa situação, os fariseus e os mestres da lei buscaram ele, procuraram ele. Talvez atravessaram o mar para falar com ele, saíram de Jerusalém, saíram do seu contexto, buscaram ao Senhor. Pena que eles buscaram a Jesus com as intenções e com os motivos errados. Mas quem eram esses homens, os fariseus? Talvez não, eles eram as pessoas mais importantes religiosas da época. Haviam vários grupos religiosos na época: os saduceus, os essênios, os zelotes, e haviam os fariseus. Os fariseus eles eram o grupo mais importante da época. Talvez hoje uma igreja aí que você pensa ser referência, uma pessoa de Deus que você pensa ser referência, talvez seriam essas pessoas que buscaram a Jesus. E eu fico intrigado, porque às vezes eles estavam ali com Jesus. O que você falaria se Jesus estivesse aqui contigo agora? O que você falaria? O que você pediria para ele? E esses homens pediram para Jesus o seguinte: Senhor, não te importa? Cara, os caras atravessaram o mar para falar com Jesus. Chegaram em Jesus e falaram: não te importa, Senhor, que os teus discípulos comam sem lavar as mãos? Olha essa pergunta que se faça. Mas é bem verdade que lavar as mãos antes de comer é importante, sim ou não? Todos nós aqui somos abençoados com o banho, com lavar as mãos. Eu espero que sim, que você tenha essa prática na sua vida. Tudo isso é muito importante.
E aqueles homens tinham costumes. Um dos costumes era lavar a mão antes de comer. Talvez você ache isso uma bobagem, né? Olha que pergunta boba. Lavar as mãos antes de comer, dado o contexto da história. Mas talvez eu e você somos assim com algumas coisas. Eu e você, quando nos afastamos da palavra de Deus, nós temos a tendência a nos apegar a tradições e a costumes. Talvez em nome de Deus você possa fazer loucuras, como uma dessa, perguntar uma coisa como essa diante do Senhor. Um exemplo, vestimenta. Talvez você tenha um padrão de vestimenta. Não, essa tem que ter essa vestimenta para buscar a Deus, porque se não tiver vestido assim, Deus não vai falar, Deus não vai ouvir. Talvez era essa pergunta que nós faríamos: Senhor, não te importa que teus discípulos andem com essa roupa? Talvez você tenha uma tradição que domingo é dia de buscar a Deus. Domingo é dia de buscar a Deus. Então se eu não buscar no domingo, eu estou errado. Uma tradição, isso é ruim? Não, tradições não são ruins. As tradições se tornam ruins quando elas tomam o lugar da palavra de Deus no coração. Tradições são coisas boas, mas elas precisam estar no lugar correto. Quando o teu culto de domingo toma o lugar de Deus no teu coração, aquilo se torna um ídolo. Quando as tradições que eu e você temos tomam o lugar de Deus no nosso coração, aquilo se torna um ídolo. Se torna uma coisa que nós muitas vezes ficamos alienados, ficamos cegos. Talvez você ache uma forma de louvor a Deus legal, e você cria aquilo um padrão. Então quando você vê uma forma de adorar a Deus diferente, você fala: meu Deus, que loucura é essa? Isso não é de Deus. Por exemplo, eu tive o privilégio de ir para o Texas, e eu fui lá na igreja de Jakes, e nós estávamos lá no momento do louvor, e pensa, gente, não tem nada a ver o louvor deles com o nosso aqui, não tem nada a ver. Durante o louvor a galera corria na igreja, tipo assim, saía correndo, uns dançavam, a galera ia para frente. Você já viu aquela coisa de filme, igreja Brooklyn, assim, a galera dançando? Era assim. E eu olhava aquilo lá e eu adorava a Deus com a mão no coração, mão levantada, assim. Falei, será que Deus está ouvindo a minha adoração? Porque nós nos apegamos a tradições e a costumes, mas nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Porque Jesus falou algo muito interessante aqui: toda raiz que não for plantada pelo meu Pai será arrancada. Jesus estava falando a respeito de tradições e de costumes. Eu não sei, talvez você tenha algo na sua vida que você tenha como verdade, você não negocia, mas talvez Deus está querendo tomar lugar no seu coração de honra que é devida, porque aquilo que permanece é a palavra de Deus. Aquilo que é do homem passa, costumes, métodos. Hoje talvez o clã é a melhor maneira de nós evangelizarmos, talvez daqui 20 anos seja outra maneira, mas se nós nos apegarmos a métodos, nós nos distanciamos daquilo que o Senhor está fazendo. Nós precisamos ser sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo e aos princípios da palavra de Deus, porque a resposta de Jesus foi outra pergunta. Ele falou: e vocês, não importa transgredir a lei de Deus em troca das tradições que vocês acreditam? Jesus não falou mal das tradições, Jesus falou em nome das tradições. Eles estavam corrompendo a lei de Deus, porque a lei de Deus diz, Jesus não, também Jesus lá no Monte Sinai, para Moisés deu os mandamentos, um deles: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem seus dias sobre a terra. O que é honrar pai e mãe? No contexto daquela época, não é somente você respeitar, cumprimentar, era você sustentar os pai e a mãe, sustentar financeiramente, era isso. Só que o que esses caras fizeram? Saía dinheiro do bolso, né? Pesava. Não, a minha oferta a Deus faz com que eu não precise cumprir esse mandamento de Deus, que é o de honrar pai e mãe. Só que Jesus está falando: vocês são hipócritas,
Porque em nome da tradição vocês estão transgredindo aquilo que Deus falou. Às vezes isso parece algo nada a ver, lendo esse texto, mas quando nós trazemos para a nossa vida, quantas vezes nós fizemos loucuras, transgredindo a lei de Deus por causa dos nossos costumes. Talvez você é uma pessoa ativa na igreja, então você pensa assim, não, eu não posso fazer isso, não posso ficar com a minha família porque eu tenho que ir para a igreja. Cuidado, o primeiro ministério é a família. Talvez você é uma pessoa que não é ativa dentro da igreja, você é uma pessoa passiva. Cuidado. Eu não posso servir porque eu tenho muito trabalho para fazer. Eu sou uma pessoa muito ocupada, muito atarefada. Cuidado, porque todos nós somos chamados para servir. Todos nós temos um papel no corpo do Senhor. Cuidado quando as suas ideias, os seus conceitos tentam quebrar os princípios de Deus. Era isso que Jesus estava falando. Aí ele conta essa parábola, né? Não é o que entra na boca que contamina o homem, é o que sai da boca que contamina o homem. Porque o que sai da boca vem de onde? Vem do coração. É uma palavra muito breve. Eu gostaria de colocar o versículo 8 e o 18, pode ser? O 8, depois o 18. Jesus citou Isaías, ele falou: o povo me honra com os lábios, até parece ser crente, né? Fala como crente, levanta a mão como crente, age como crente, mas o coração está longe de mim. Jesus, ele vai na raiz do problema, que é o coração. Versículo 18, olha lá o que está. As coisas que saem da boca vêm de onde? Do coração, e são essas que tornam o homem impuro. 19, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, imoralidade sexual, roubo, falso testemunha e calúnia. Você pensa, como é que aquela pessoa pode fazer um negócio desse? É porque um dia no coração dela, ela pensou em fazer um negócio desse. Nada que é evidente não nasceu antes no coração de alguém. E aí você pode pensar, mas é impossível você saber o que está no coração de alguém. Isso é uma mentira. Porque imagina você, alguém aí, com um copo Stanley, aqueles que está chique hoje, né? Cheio, copo cheio. Você não sabe o que tem dentro daquele copo. Mas aí de repente você esbarra naquela pessoa e aquele líquido transborda. Aí você consegue identificar se aquele líquido é café, se aquele líquido é suco de uva, laranja, se aquele líquido é água. Assim é o nosso coração. Às vezes, ninguém sabe o que está ali, mas nas esbarradas da vida, aquilo que você transborda, aquilo que você esvaz, é aquilo que está no seu coração. Mas eu estou aqui para te dizer essa noite que Deus está interessado justamente no seu coração. Deus não está interessado só nos seus costumes, Deus não está só interessado em como você busca Ele, Deus está interessado na raiz, Deus está interessado no seu coração, porque a Bíblia diz que um coração abatido entristece o rosto. Está lá em Provérbios: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Deus, Ele quer transformar o nosso coração nessa noite. Provérbios 4, 23 diz: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Perceba, a Bíblia nos ensina a guardar o nosso coração, blindar o nosso coração, mas não confiar no nosso coração, porque quando confiamos no nosso coração nós nos enganamos. A Bíblia diz: não confie no coração, pois ele é enganoso, ele tende para os nossos desejos. Não confie no seu coração, pelo contrário, você deve guardar o seu coração, você deve colocar o seu coração diante de Deus. Talvez você é uma pessoa que já fez muitas coisas erradas, talvez você é uma pessoa que pensou muitas coisas erradas. Eu quero dizer para você, estamos todos no mesmo time, estamos todos no mesmo barco. Só que eu conheço um Deus
que Ele pode transformar o seu coração. Ele deixou uma promessa lá em Ezequiel 36, 26. Eu gostaria de ler junto com você. Vamos ler Ezequiel 36, 26. Olha o que diz. Darei a vocês. Quem dará a vocês? Quem? Deus. Deus dará a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Olha o 27. Porei o meu espírito em vocês e lavarei e levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Eu não sei como está o seu coração, eu não tenho esse poder, mas Deus sabe, e Deus Ele está interessado em transformar o seu coração. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para trazer à tona as intenções do nosso coração. Essa palavra ela é poderosa para nos transformar. Essa palavra ela penetra no mais íntimo do nosso ser, no mais íntimo do nosso coração. Talvez você é uma pessoa que a aparência está muito boa, você se veste bem, você se arruma bem, mas o seu coração está ferido, o seu coração está machucado, e Deus Ele está interessado em transformar o seu coração. Deus está interessado em transformar a sua vida. Ele pode tirar a tristeza, Ele pode tirar a angústia que dá alegria, que dá a paz, porque Ele é Deus, Ele te criou, e Ele pode tirar um coração de pedra, o mais duro coração, Deus pode tirar, e dar um coração de carne, um coração cheio do Espírito de Deus. Segundo ponto, a boca, ela denuncia, ela mostra aquilo que está no coração. Olha o versículo 10 de Mateus 15. Isso é muito importante. O que tem saído da nossa boca? Mateus 15. Jesus chamou para junto de si. Mateus 15, 10. Ouçam e entendam. É isso aí. Versículo 11. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. A nossa boca, aquilo que nós temos falado, mostra aquilo que está no nosso coração. O que será que tem saído da nossa boca? Quais palavras têm saído da nossa boca? A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida. Quem bem utiliza, come do seu fruto. Toda palavra que você lança é uma semente, e essa semente se torna aquilo que você se alimenta. Você quer saber como você vai estar daqui a alguns anos, daqui a alguns dias? Olhe para aquilo que você fala. Começa a perceber aquilo que sai da sua boca. Começa a perceber aquilo que você fala para as pessoas ao seu redor. O que você fala para as pessoas as quais estão sujeitas à sua autoridade. Aquilo que você fala pode gerar vida ou pode gerar a morte. E você vai se fartar daquilo que sai da sua boca. A gente não entende isso, porque quando nós começarmos a declarar a palavra de Deus, até um vale de ossos secos se torna vida. Não é ossos secos, lembra o Raí Carmelo pregou na abertura do templo? Quantos estavam nesse culto que o Raí pregou? Não eram ossos secos, eram ossos sequíssimos, foi o que ele falou. Mas
quando houve a declaração da palavra de Deus, aquilo ali começou a gerar vida. O poder não está na sua palavra, está na palavra de Deus. Mas quando você constantemente fica falando palavras de morte, palavras negativas, aquilo se torna o que você vai viver. Eu não vou sair daqui, eu não consigo, eu não posso. Você constantemente fala e depois você se queixa porque você não está vivendo uma vida diferente. É porque nós estamos falando aquilo que está no nosso coração. Entrega seu coração a Deus, você vai perceber que até as suas palavras vão se tornar diferentes. Vocês lembram aquele povo no deserto? Meu Deus, 40 anos. Eu acho que todo culto a gente cita o exemplo, porque é emblemático. Esse povo representa nós, nas nossas situações da vida. Aí eles chegam na entrada da terra prometida, e o que eles falam? Não vai dar, não vou conseguir, eles são grandes, não vamos conseguir entrar. E Deus, sabe o que Deus responde? Que seja feita segundo a palavra de vocês. Eu gostaria que vocês entrassem. Eu tirei vocês do Egito para vocês entrar. Eu enviei as pragas, eu enviei Moisés para vocês entrar. Mas vocês estão constantemente falando, Jesus é misericordioso. Esse povo falava, e constantemente, até que teve um ponto que Deus falou: tá bom, que seja feito conforme vocês falam. Vocês tanto falam que vão morrer no Egito, que era melhor morrer no deserto, que era melhor ficar no Egito, que seja feita conforme a palavra de vocês. No deserto vocês falaram que vão morrer, no deserto vocês morrerão. Mas, misericórdia de Deus, os filhos dos quais vocês falavam que não iriam entrar, esses sim vão entrar na terra que eu tenho prometido. Comece a se alimentar da palavra de Deus, e você vai perceber que isso vai transformar a maneira que você fala. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias e eu achei muito interessante algo que o pastor falou sobre esse relatório dos espias. Tinham 12, né? Era a mesma viagem, era a mesma missão, era a mesma terra, eram as mesmas pessoas, era o mesmo contexto. Só que 10 falaram uma coisa negativa e 2 acreditavam que Deus ele era capaz de colocar o povo lá dentro. E aí esse pastor ele fala um ponto muito interessante, que nós não analisamos as situações como elas são, nós analisamos as situações como nós somos. Aqueles 10 não estavam olhando a situação como ela era, eles estavam olhando como eles eram, porque eles eram pequenos. Olha o que eles falaram: diante deles nós somos como gafanhoto. Quem disse isso? Eles falaram: esse povo são todos gigantes. Mentira, como que é todo gigante? Será que não tinha um bebê lá? Será que o bebê nascia com 2 metros? Não, eles aumentavam a situação, eles sempre olhavam naquilo que não podia, que não dava. Muitas vezes eu e você somos assim, nós estamos com o nosso coração tão ferido, tão machucado, que tudo que sai da nossa boca não dá, é pequeno, eles são grandes, não vai dar, não vamos entrar, não tem como viver as promessas de Deus, isso não é para mim. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para mudar aquilo que está dentro do seu coração. Ele quer que a palavra entre, porque quando a palavra entrar, aquilo que sai da sua boca vai passar a ser diferente. Você vai olhar para o impossível, para a situação, e você vai falar: meu Deus é o Deus do impossível. Não há impossível para Deus em suas promessas. Jesus, se eu não me engano, Mateus, ele faz questão de ali narrar a genealogia de Jesus. Meu Deus, na genealogia de Jesus tem Raabe, uma prostituta, totalmente improvável. Na genealogia de Jesus tem a mãe dele, Maria, que concebeu ele de uma maneira impossível. Na genealogia de Jesus tem Rebeca, que era estéril. Tem Raquel, esposa de Abraão, né? Sara, foi isso, né? Sara, esposa de Abraão, estéril, impossível.
Mas Deus é o Deus do impossível. Começa a declarar, e você vai começar a se fartar daquilo que tem saído da sua boca. Você quer ver a sua família diferente? Começa a declarar vida, começa a declarar a palavra de Deus, e você vai ver aonde não havia vida, nascer vida, porque Deus disse e as coisas aconteceram. Não tem como, quando Deus fala, quando Deus age, não tem quem possa impedir. Mas nós não entendemos que a nossa boca, a nossa língua, ela é uma fonte. Tiago, ele fala, qual é o membro mais difícil de dominar do seu corpo? Qual é? Qual? A língua. A língua. Ele fala, vocês dominam os cavalos com um pequeno freio na boca. Vocês controlam um navio por um pequeno leme. Com uma pequena fagulha se acende uma floresta. E assim a língua de vocês. Só que vocês com a mesma boca bendizem a Deus, e com a mesma boca falam mal do seu irmão. Como assim? Como assim a língua? Porque Tiago fala, aquele que consegue dominar a sua língua, esse é varão perfeito. Se você conseguir dominar a sua língua, não vai ter nada que você não consiga resistir e dominar. Não vai ter tentação, não vai ter dificuldade que vai te dominar, se você conseguir dominar a sua língua, se você conseguir dominar as suas palavras. Isso é tão sério, a Bíblia diz, até um tolo se passa por sábio quando ele fica calado. A Bíblia diz, feliz é aquele que tem a palavra certa no momento certo. Feliz é os pés dos mensageiros que anunciam boas novas. A Bíblia diz, é como neve num dia de calor, é como refresco na hora da angústia. É assim a palavra pura, a palavra de Deus, a palavra que sai da minha e da sua boca. Nós precisamos entender que, se nós conseguirmos, e isso nós só conseguimos com Deus, através do Espírito Santo no nosso coração, dominar aquilo que sai da nossa boca, nós vamos viver uma vida totalmente diferente, totalmente transformada. Porque um dos frutos do Espírito, a Bíblia diz, é domínio próprio. Se você consegue dominar o que você fala, você vai perceber quanta diferença vai acontecer na sua vida. Imagina aqueles fariseus, homens estudados, que conheciam, mas eles estavam apegados a coisas tão fúteis. A boca deles falava de coisas tão fúteis. Eles viam Jesus operar um milagre. Imagina aí uma pessoa com as mãos ressequidas, ou melhor, aquele homem no tanque de Betesda que estava paralítico há 38 anos. Jesus chega para ele e fala, você quer ser curado? E ele fala, não tem ninguém para me colocar na água. E Jesus fala, levanta e anda. Eu não te pedi se tem alguém para colocar na água, eu quero te curar. Os fariseus, vendo isso, falaram, glória a Deus, aleluia. Foi isso que eles falaram? Não, eles ficaram indignados porque era sábado. Eles estavam tão presos no tradicionalismo, eles estavam tão presos na religiosidade, que eles não conseguiam ver um homem que era paralítico há 38 anos levantar e andar como uma maravilha. Talvez você julga esses homens, mas você é igual, eu sou igual. Nós temos a tendência a olhar só o que é ruim. Você pode ver uma coisa boa, você pode ver uma pessoa avançando na vida, e você vai falar, mas essa pessoa está fazendo isso ainda. Você ainda consegue olhar para a situação e achar alguma coisa. Vamos mudar aquilo que nós falamos. Vamos mudar, porque quando nós começarmos a declarar as coisas de Deus, as coisas da palavra de Deus, nós vamos ver situações ao nosso redor sendo transformadas. E gente, ninguém se escapa. Não adianta nós pensar, eu sou bom. Não adianta, todos nós. Tem uma história que eu ouvi, eu achei muito engraçada. O pastor chegou no estacionamento da igreja e lá estavam os jovens. Eles acharam um cachorro muito bonito e eles estavam disputando para ver quem ia ficar com aquele cachorro. Mas a disputa era a seguinte, quem contava a melhor mentira.
Então ele estava ali contando uma mentira atrás da outra para ver qual ia contar a melhor mentira. E chegou o pastor: meu Deus, vocês não podem fazer uma coisa dessa, porque eu, quando era jovem, nunca menti igual a vocês. Aí os jovens olharam para o pastor e falaram: parabéns, pastor, você ganhou o cachorro, é teu. Não tem ninguém que se escapa, não tem ninguém, se não for Deus na nossa vida, se não for Deus transformando o nosso coração. E para encerrar, a nossa boca, as nossas palavras, elas são agentes de transformação, elas são agentes de salvação na sua vida. Ela é agente de salvação. Talvez você venha aqui no culto, isso é espiritual, isso é sério. Talvez você venha no culto, você fique impressionado, o Senhor toca no seu coração e você não consegue falar glória a Deus. Parece que sua boca fecha, você não consegue falar aleluia, você não consegue, parece que sua boca está travada, está presa. E isso é algo espiritual, mas no poder do nome de Jesus nós quebramos isso. Que a sua boca possa declarar quão grande é o seu Deus. Você já falou tantas coisas ruins, mas a partir de hoje você vai começar a falar da grandeza de Deus. Você vai olhar para as circunstâncias e você vai começar a dar graças a Deus. Você vai vir no culto e você vai começar a glorificar a Deus. A sua boca vai começar a ser louvores a Deus, porque através da nossa boca a salvação opera na nossa vida. É o último texto que eu quero ler, Romanos 10, do 8 ao 10. Vamos ler juntos? Romanos 10, do 8 ao 10. Romanos 10, do 8 ao 10. O que ela diz? A palavra está perto de você. A palavra está perto. Está na sua boca. Está no seu coração. Isto é, a palavra da fé que nós estamos proclamando. Se você, se um condicional, confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração você crê para a justiça e com a boca você confessa para a salvação. Através da sua declaração, a Bíblia diz que a salvação opera na sua vida. O coração você crê, no coração você confirma, no coração você recebe, mas com a boca você declara, com a boca você professa, com a boca você anuncia. Talvez tenha pessoas aqui que precisem declarar isso. Nós precisamos declarar, na verdade, isso constantemente. Constantemente nós precisamos declarar essa verdade sobre a minha e sobre a sua vida. E hoje é dia de nós fazermos isso. Eu gostaria de convidar vocês a se colocar em pé. De maneira bem simples, de maneira bem rápida, alguns segundos, eu vou pedir que você fale com Deus, que você ore a Deus, que você fale para Ele quão grande Ele é, que você não espere de alguém falar, mas você possa expressar sua gratidão a Deus, louvores a Deus, você possa falar que você pertence a Ele, que Ele é o seu Salvador, agradecer por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele irá fazer. Você pode fazer isso. Jesus, Ele ouve o seu clamor. Jesus ouviu o clamor de Ana, quando ela praticamente só murmurava, sussurrava. Deus ouviu o clamor dela. Talvez o seu clamor sejam lágrimas. Saiba que Deus recolhe as suas lágrimas num cântaro. Suas lágrimas são como oração a Deus. Coloque seu coração diante de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.